Você está, por exemplo, no seu casamento. O seu casamento é um jardim. É um jardim. Nossa, tem tantas coisas que você pode desfrutar nesse jardim. Tantas coisas. Você pode assistir um filme juntos. Você pode sair para uma festa. Você pode compartilhar várias coisas no dia a dia. Mas tem algumas árvores. Tem uma árvore ali. E ela fica no centro do jardim. Por quê ela fica no centro do jardim? Porque ela chama a sua atenção. Ela fica no centro do jardim porque você enxerga ela. Não é uma árvore que passa desapercebida. Ela fica no centro do jardim por quê? Porque ela é uma possibilidade notada pela sua percepção. E essa árvore do jardim é o quê? É uma outra pessoa ali de fora. E que você poderia ter uma troca. Poderia. Você poderia ir lá e ter uma troca com ela, e ter uma experiência com ela. Querendo ou não, é uma árvore do conhecimento do bem e do mal. É ou não é? É uma árvore do conhecimento do bem. Por quê? Porque você pensa que vai ser gostoso. Você pensa, nossa, vai ser um prazer. E é do mal. Por quê? Porque vai deflagrar alguma coisa aí. A culpa, medo, vergonha. Vai deflagrar elementos de reação a essa situação. É uma árvore do conhecimento do bem e do mal. E a depender do nível de carência, do nível de descontentamento, do nível de desconexão que você esteja vivendo com o jardim onde você está inserido, e isso pelas mais diversas razões, mais atraente se tornará a árvore do conhecimento do bem e do mal. E perceba que aqui eu estou dando uma ilustração com o casamento. Mas pode ser tudo. Tanto que no Éden não foi nem traição sexual, não foi nem assassinato, não foi nem roubo, foi o ato de comer um fruto. Por isso é que a natureza da transgressão não tem a ver com o que exatamente se faz, mas o como se faz. Isso altera tudo. Isso altera tudo. Altera e provoca distorções no ambiente. Você está no seu ambiente de trabalho e há uma relação de confiança. Há uma relação de reciprocidade fraternal, amiga, leal. E tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal, onde tem uma proposta para que você traga o conhecimento e as vantagens que você desfruta na interação que você tem, você abandone aquilo e vá para um outro lado, onde eles te oferecerão vantagens muito maiores. E aí você para e pensa, é ou não é uma árvore do conhecimento do bem e do mal? Do bem, porque eles te oferecem vantagens muito maiores. E do mal, porque isso vai te colocar para violar uma lealdade estabelecida dentro de um vínculo de relação ali proposto. E aí o que você faz? Você vai se tornar consciente de um bem e de um mal. Você estava dentro de um jardim, mas mesmo assim você decide morder esse fruto. Morder esse fruto. E ir lá viver. Por exemplo, você está com uma limitação no seu corpo. Seu corpo agora, de tanto que ele consumiu,
ele está hipersensível ao açúcar. E você vai ter que diminuir mais esse tipo de composição no seu corpo. E só que você ainda tem muitas possibilidades do que comer. Muitas possibilidades do que comer. Só que o açúcar vai passar a ser a árvore do conhecimento do bem e do mal para você. Do bem porque o que você comer, meu Deus, vai ser uma ambrosia do Olimpo. Agora, o mal é porque aquilo vai ativar processos complicados na sua saúde. E você vai provar essa experiência do bem e do mal, deflagradas em você. E você vai ter que viver com essas consequências. Agora, você poderia se harmonizar com o jardim que você tem, com as possibilidades que você pode, sem que isso represente uma conturbação. Só que isso vai exigir que você faça bom uso da sua liberdade, sendo responsável com ela. E sendo responsável com ela, é você sabendo respeitar os limites. Agora, não adianta ir lá comer o açúcar e botar o seu corpo para padecer uma série de coisas e dizer o quê? Que a culpa foi de Adão e Eva? Né? Ou do bolo, entendeu? E dizer, mas se Adão e Eva tivessem feito aquilo lá, eu não estava vivendo esse salseiro hoje, porque a gente não ia morrer. Quem disse? Quem disse? É uma ilação que se faz. Mas ninguém disse que ia e que não ia morrer. O fato é, toda vez que a gente come do fruto, seja lá como ele se expressa e se desdobra no nosso dia a dia. No nosso dia a dia, ele produz uma consciência de algo bom e de algo ruim. Fomenta na gente a ambivalência e coloca a gente em estado de conflito. E nós somos exímios produtores de conflitos internos, que ao invés da gente se enxergar, a gente bota a culpa em Adão e Eva. E dizemos que se eles não tivessem feito o que eles fizeram, a gente não estava vivendo o que fez. E o que essa leitura ajuda a gente no aqui e agora? Nada. Então a gente começou a ler que Deus colocou um jardim com toda sorte de frutos para que Adão pudesse comer e uma árvore para ele não comer. E assim é com a gente. E aí ele vem, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O trecho aqui no hebraico, embora tenha sido traduzido como auxiliadora, o texto ele aponta para alguém que lhe olhe face a face. É alguém equivalente, não é alguém subalterno, que anda junto. Tanto que Deus não tirou um osso do calcanhar do homem, tirou da costela do homem. Justamente porque indica igualdade, semelhança, companheirismo entre os dois. E, tendo feito, transformou o potencial de que eles se transformassem em uma só carne. Mas a serpente, sendo o animal mais sagaz de todo o jardim, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Perceba que Eva
ela tinha em mente, na conversa com a serpente, tão somente a proibição, mas ela não tinha o entendimento do significado dessa proibição. E aqui está uma outra ilustração para a gente entender. Quanto mais os limites que a gente tem para respeitar figuram na nossa mente muito mais como proibições do que como um entendimento, mais vulnerável nós ficamos para o canto da sereia, para o canto da serpente. Porque o que a serpente questiona é justamente os dogmas impostos na nossa mente. Mas quando a gente tem entendimento, aí é diferente. A serpente tentou cantar uma pedra para Jesus lá no deserto. Mas o que Jesus expressava para a serpente que cantou a pedra para ele lá? Entendimento. Transforma essa pedra em pão. Nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão. A serpente tentava criar questões em cima de dogmas, mas Jesus comunicava entendimento. E essa foi a grande dádiva que Cristo trouxe, o Espírito vivificante. O potencial e a nossa capacidade de ver sentido e significado na lei, de evoluirmos muito mais para o significado do que permanecermos na imposição da lei. Porque quanto mais a gente se mantiver de forma dogmática no que é imposto, mais suscetível a gente fica ao canto da serpente, que vem... Para a gente não ficar só naquela imposição. De razões e de significados. Perceba que você respeitar esse limite é porque isso é bom, é porque isso te preserva, é porque isso te guarda, é porque isso não é necessário para você. Entende? É diferente de você lidar não porque não pode. Porque se você fizer, você vai morrer. Aí a serpente já vai logo nesse ponto. Como assim? Como assim vai morrer? Exatamente. A serpente se alimenta de mordaças na gente. E quem é essa serpente? Em parte também somos nós mesmos. Tiago é que foi identificar isso lá na epístola dele. Cada um é tentado conforme as suas próprias cobiças. Cada um é tentado conforme a sua própria cobiça. A serpente não teria, lá no Éden, qualquer expediente com Eva, e com Adão, por conseguinte, se Eva já não tivesse um desejo pela árvore. A árvore era um objeto de desejo. E, sinceramente, para a observação acurada da serpente, né, hoje, até se a gente tivesse lá no Éden, a gente não ia ter nenhuma dificuldade para visualizar o quanto que Adão e Eva paqueravam aquela árvore. Né? Afinal de contas, eles já deviam viver ali no entorno da árvore, o tempo todo. E se você for parar para ver, é ou não é assim com a gente também? Aquilo que os limites da gente, onde prevalece a nossa concepção legalista e dogmática sobre aquilo, por mais que a gente sabe que não pode fazer, mas a gente vive no entorno. A gente vive ali passeando no entorno. Ah, não pode, mas é tão gostoso. Ah, se pudesse. A gente fica ali no entorno, paquerando a coisa. Porque esse, inclusive, é um sintoma de que a gente está lidando com a coisa de forma dogmática, mas sem entendimento. É uma questão de tempo para alguma serpente, do lado de dentro ou do lado de fora,
ludibriar a gente com uma razão pueril, que é o que eu, até no meu cenário clínico, eu costumo fazer a analogia do alinhamento interplanetário. É até o dia que ocorre um alinhamento interplanetário, sabe? Onde certas coisas parecem coincidirem e você tem toda aquela oportunidade do mundo para fazer aquilo. Que é o que eu digo, olha, alinhamento interplanetário é um fenômeno raríssimo, mas acontece. Acontece. A presença da serpente ali no jardim é o alinhamento interplanetário na vida de Eva. Eva estava passando em frente. O fruto estava como? Viçoso, cheiroso. O sol estava dando aquela iluminação como assim, ó, né? Passando ali no jardim, a coisa estava icônica. Né? Era uma pintura de Da Vinci. Ali tudo direitinho, uma escultura atraente. E Eva como? Com aquela fomezinha do dia e, né, de repente, já ali naquele clima propício, o alinhamento interplanetário sempre acontece. E é o alinhamento interplanetário que fura a bolha do dogma, da lei, da imposição. Mas ela não fura a bolha do significado, do entendimento. É por isso que a reação de Adão e Eva foi uma e a de Jesus foi outra. Porque uma coisa é a proibição, outra coisa é o entendimento. É o entendimento. Mesmo no entendimento, a gente tem impulsos, a gente tem desejos, mas a gente tem um potencial muito maior de dialogar com eles com o entendimento do que com o dogma. O dogma amplifica o nosso conflito. O entendimento tem o potencial de amenizá-los, mas não de extingui-los. Com razão, mas não de extingui-los. Eles não se extinguem, mas eles são amenizados com o entendimento. Porque a gente vive rodeado de árvores. Árvores que a gente pode consumir e árvores que carregam esse potencial de nos introduzir num conhecimento do bem e do mal. Do bem e do mal. E isso pode se metamorfosear e se estabelecer de diversas formas. De diversas formas. Por exemplo, lá no meu trabalho, na clínica, eu dei um passo de sair de uma sala comercial para pegar uma loja. E, meu Deus, assim, graças a Deus, Deus abençoou no final das contas. Mas foi passando por diversos sustos e apertos que me renderam no ano de 2001 a minha primeira crise de ansiedade que eu tive na vida. E o ano de 2021 foi o ano da inauguração da clínica. Todo mundo feliz e eu vivenciando achaques de angústia. Eu emagreci e eu não consegui vivenciar aquilo, mas eu entendia que aquilo foi em razão de todo o estresse que eu havia passado. E dali eu entendi que eu tinha e tenho o quê? Um limite. Um limite. E entendi mais o que também? Que a gente pode crescer. E que a gente tem o potencial de crescer. Mas que faz bem a gente crescer respeitando o quê? Os limites, para que seja um crescimento saudável. Mas nós vivemos na geração da startup, que é do crescimento estilo foguete, do dia para a noite. E isso é uma coisa que a cultura ela
ela meio que pressiona o indivíduo nessa direção. E aí, uma vez lá na clínica, tudo direitinho, tem as lojas do lado. E aí começou a pressão para, vamos pegar a loja do lado, vamos pegar a loja do lado. E aí, olha, até na forma de brincadeira, sabe? O pessoal brincando e tudo. E lá o pessoal brinca muito. A gente vai pegar essa loja aí. Porque tem, né, uma demanda. Eu falei, mas gente, calma, a gente ainda está assentando. E tem de crescimento também, né? Eles têm o entendimento do crescimento. De crescimento, de que é crescimento, de que vai ser bom, mas isso tem um ônus, né? E você vai vendo a demanda e o pessoal vai colocando a pilha e tudo mais. E olha, só que lá onde a gente está é difícil alguma loja vagar. É difícil, é difícil. Às vezes passa 10, 15 anos. E olhe lá. Tanto que as lojas que estão lá já estão estabelecidas há bastante tempo. E aí aconteceu, no ano passado, por alguma razão lá, rolo doido lá, exatamente a loja do lado vagou. E aí vem a expectativa de todo mundo. É agora, é agora. Vamos pegar. Não, e exatamente. Não, e a serpente ela já vem logo como? Ué, você não tem fé? Que a serpente às vezes ela vem na sua versão gospel, entendeu? Isso. E ela, você não tem fé? E aí, naquele momento, eu me deparei exatamente com o ano de 2021. Falei, cara, olhando o que eu tenho agora, se eu pegar agora, cara, isso vai representar um aperto tão grande. Eu vou ter que colocar minha esposa no olho do furacão, que eu já tive que colocar em 2021, e isso mexia comigo, né? Porque assim, cara, se eu vai dar um rolo que dê para mim, né? Que fecha, que a pior coisa é você ver que você está carregando quem você ama para dentro do rolo e isso te pressiona muito, né? E foi, não. Para mim, pegar essa loja agora é uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque eu vou provar o bem de todo mundo aqui ver que está crescendo. Mas eu vou provar o mal, da onde que eu vou tirar recurso para sustentar mais uma loja. Agora. Isso é um potencial do que pode acontecer? Pode. Mas às vezes a gente querer fazer acontecer do modo inapropriado e no tempo menos adequado, você vai viver salseiros desnecessários. Aí eu prefiro respeitar o limite. Respeitar o limite. Olha, até o proprietário da loja, Felipe, você é o meu melhor inquilino, pega essa loja aí agora. Não dá. Não, mas Felipe, me dá aí quais são as condições que você quer. Se eu for te falar as condições, meu amigo, para você não vai aceitar das condições do que eu preciso para assumir. Ele Felipe, não é qualquer condição, mas eu estaria disposto a alguma. Então não é o tempo. Não é o tempo. Não, pode não ser agora, mas aí eu pergunto, a gente consegue crescer aos poucos? A gente consegue crescer o crescimento de Deus? A gente consegue ficar satisfeito com o jardim que a gente já tem, sendo grato com ele e fazendo o melhor que a gente pode fazer com o jardim que a gente já tem e crescer o crescimento de Deus, que é aquele crescimento que não nos desumaniza em ansiedades, pânicos e estresses desnecessários. Porque do que adiantaria eu pegar outra loja e dizer porque Deus nos colocou como cabeça e não como cauda e gerar um transtorno imenso na minha vida e na vida da minha esposa e ainda dizer que tudo é culpa de Adão e Eva.
Ah, mas porque foi lá, eles fizeram, por isso que não existe isso. A gente precisa enxergar isso na nossa vida. Ele é ganhar o mundo e vender a alma. Do que adianta? E veja se esse verso não é um verso que se aplica inclusive a Adão e Eva. Do que adianta morder o fruto que vai te dar o conhecimento do bem e do mal A chave é o limite, e né? perder? A chave é o Porque limite. não- Só que o limite não é uma imposição, ele tem que ser um entendimento. E é essa evolução que Cristo forneceu para a gente em detrimento de Adão e Eva. Esse é o privilégio que nós temos. Só que a gente ainda fica naquele ressentimentozinho bobo lá, quando na verdade nós já estamos vivendo um outro tempo absolutamente singular. Absolutamente singular. Mas perdão, Ontem Cláudio. nós vimos o filme do Cazuza. Por que faltou naquele cara? Limite. Ok. Limite, porque ele tinha um potencial enorme, uma voz bonita, umas músicas bonitas, mas ele não tinha limite. Ok. Não tinha limite. E foi isso aí que com 32 anos, em 1990, morreu. Aí ele foi lá chorar. Pô, mas ele não aceitava os limites que os pais também não davam. Ok. E ele também não se limitava. Funcionava porque comigo. Ele deu as ferramentas e a coisa acontecer comigo. É. Ele procurou, porque comigo agora a culpa não é de ninguém. Só falta de limite. Exatamente. E a gente tem muita dificuldade de lidar com os nossos próprios limites. Essa tendência incrustada de transferir, que é o que a gente começou vendo aqui no Gênesis. A transferir foi a mulher que tu me deste, foi a serpente que tu colocaste no jardim. Enquanto a gente mantém essa psicologia de transferir, foi o meu pai, foi a minha mãe, é a cultura, são as pessoas. Eu sei que essa leitura ela ajuda a explicar muita coisa, mas ela não explica tudo. E ela tem que ir só até a página 2, porque dali em diante, se você não assumir as rédeas do barco, referente à pergunta que Freud faz, qual é a minha responsabilidade na desordem da qual eu me queixo? Se essa pergunta não for respondida, a gente pouco avança. E a gente estabelece um teto de até onde a gente vai, de até onde a gente evolui, de até onde a gente se desenvolve. Então, que Deus nos dê sensibilidade e sabedoria para a gente enxergar, primeiro, os nossos jardins de possibilidades. De possibilidades. Do que é absolutamente autêntico você ir lá e desfrutar do que você tem. Perceba o seu jardim na sua condição e na realidade em que você está. Segundo, que Deus também nos dê discernimento para perceber situações, caminhos e oportunidades que, por mais que as pessoas possam incentivar, dizer que é isso, querer justificar numa explicação de causa e efeito que supostamente explique, mas que para você vai cumprir a função de uma árvore de conhecimento do bem e do mal. Vai produzir uma satisfação, mas vai vir com um ônus. Um ônus que vai produzir turbulências, conturbações. E para quê? E por causa de quê? Por que razão? E que ao você decifrar e identificar uma árvore do conhecimento do bem e do mal, que prevaleça no seu olhar o entendimento e não uma imposição dogmática sobre não fazer aquilo. Tem mais coisas para a gente refletir, gente, mas a gente precisa urgentemente parar. E eu quero agradecer aqui a presença de quem esteve presente aqui no online.
Se gostou, salva, compartilha, que isso ajuda muito a mensagem a chegar para outras pessoas. Paz e todo bem, gente boa. Até a próxima, se Deus quiser.